Olá pessoal, tudo bem? Eu coloquei um vídeo aqui no canal que mostra os deputados repudiando a atitude de Alexa Deschamps sobre o que ela falou sobre o Bolsa Família. De fato ela falou, existe um outro vídeo que mostra isso. Foi uma atitude de preconceito, de prepotência, não tenha dúvida, mas eu não vim discutir sobre o que a Alexa Deschamps falou. O que aconteceu na comissão que discutia sobre a vaquejada. E foi justamente sobre isso que eu vim falar. Existe uma carência, talvez, de alguém que converse alguma coisa que tenha conhecimento de causa. Tiveram muitos comentários nesse vídeo sobre os deputados falando na comissão da vaquejada, e eu debati com algumas pessoas que visualizaram os vídeos, e eu queria deixar mais amplo e deixar mais acessível o que foi debatido nos comentários. Eu acho que carece disso também. Eu não estou querendo ser politicamente correto, aliás, eu abomino o politicamente correto, é uma praga isso, do politicamente correto. O politicamente correto justifica qualquer coisa por causa do sofrimento de alguém. Ah, porque é preto, ah, porque é pobre, ah, porque é gay, porque é nordestino. A gente não deve seguir por esse caminho. De fato, essas pessoas sofreram, de fato, essas pessoas sofrem ainda, mas todo mundo sofre. Todas as regiões do país passaram por dificuldades em sua colonização. Ainda tem dificuldades. O Nordeste tem dificuldades, o Norte tem dificuldades, o Sudeste, o Sul tem dificuldades. Cada um com suas mazelas. Não tem que estar justificando e pegando força para justificar qualquer coisa por causa desse mimimi de minoria e de sofrimento. Na democracia, o que hoje se fala mais é Estado democrático de direito. E aí alardeia-se isso para todos os cantos. Ah, eu tenho o direito. De fato, a democracia assegura direito, mas ela estabelece deveres e impede igualdade. Às vezes até mais deveres. Para que o direito seja assegurado, você tem que ter mais deveres. O direito de um acaba quando começa o direito do outro. E você tem o dever de respeitar esse direito. E, inclusive, essa discussão da vaquejada perpassa sobre o respeito, respeitar o direito. Será que os animais não têm direito? Nos comentários o pessoal fala, porque o nordestino é discriminado. De fato é discriminado. Mas o próprio nordestino discrimina o animal. Esquece que ele e todos nós, seres humanos, somos animais, ditos racionais. Alguns animais têm atitudes muito mais humanas e racionais, se é que posso falar assim, do que certos humanos. Então, o respeito pelo parente, porque o animal é um parente nosso. O respeito pelo animal é onde reside tudo isso. Há a necessidade de regulamentar uma prática, se é que isso é possível, porque você pensa em regulamentar a vaquejada. A vaquejada é praticada no interior do Brasil, nos maiores recônditos mais distantes do Brasil. E nesses lugares, quem financia a vaquejada é a iniciativa privada. São os fazendeiros, são pessoas que têm dinheiro e, consequentemente, têm poder. Regulamentar a vaquejada e fiscalizar como? Se essas pessoas que estão à frente da vaquejada representam poder na região. Quem vai fiscalizar? Aliás, o Brasil tem muitas leis, lei para um monte de coisa, e não tem fiscalização. A não ser quando dá muito dinheiro para o Estado, né? Multa de trânsito, por exemplo, é uma coisa que sobra fiscalização. Mas como vai fiscalizar uma vaquejada no interior? É impossível. É justamente isso que o STF pensa. Vou fazer uma legislação, vou fiscalizar como? Então vou coibir completamente. O que é um erro. Eu acho que é pedir demais que um vaqueiro, um homem que lida com a natureza, é um homem que geralmente não teve subsídio, não tem uma educação formal, para conseguir pensar o animal de modo respeitoso. E ainda que você diga, não, mas existem vaqueiros que hoje são mais educados, são pessoas que vivem na zona urbana e vão praticar a vaquejada apenas como um esporte, são pessoas instruídas, até pessoas universitárias.
pessoas com subsídio para pensar o animal, mas aí precisa da sensibilidade. Como você vai pedir, numa prática, onde o objetivo principal é mostrar a valentia, mostrar que você é o cabra macho, numa comunidade onde ser cabra macho é sinônimo de não mostrar sentimentos. Porque mostrar sentimentos é ser fraco. A vaquejada, inclusive, surgiu com esse objetivo, mostrar a valentia do homem contra a natureza, representada pelo boi. Ele vai mostrar a valentia. Isso não é de hoje. Isso vem da Europa. Na Europa tinham as justas, onde os cavaleiros se degladiavam com lanças um contra o outro em cima de um cavalo. Isso foi trazido para o Nordeste, quando os colonos se infiltraram no Nordeste para criar os bois extensivamente, onde começou a prática da cavalhada, que é uma derivação da justa que acontecia na Europa, onde você vai mostrar a sua perícia como cavaleiro. Com uma lança você vai ter que transpassar uma argola pequenininha. E da cavalhada veio a vaquejada. A diversão, ela vai acontecer numa imitação do trabalho. O homem vai mostrar a sua perícia como animal. E aí vem uma comparação que se faz, a meu ver, erradamente com a vaquejada, com o rodeio. O rodeio, de fato, difundiu-se no Brasil, mas é uma imitação cultural, não faz parte da nossa cultura. Foi trazido dos Estados Unidos. É mais justo do que a vaquejada, não tenha dúvida. É o homem contra o animal. Na vaquejada, o boi sai da baia, só tem um caminho para seguir. São 2 contra 1, ou melhor, são 4 contra 1, se contar os cavalos. Né? O cara que bate esteira, que é o cara que fica do lado direito ou do lado esquerdo, dependendo se o vaqueiro é destro ou não, ele vai impedir que o boi se desvie do caminho, para que o vaqueiro fatalmente ou finalmente derrube o boi. Há 25 anos, quando estava na escola, no 2º grau, com uns amigos que eu tinha, pessoas que tinham posses, que tinham fazendas, por influência eu fui muitas vezes, alguns meses inclusive, épocas de férias, e ia para as fazendas, ia praticar a vaquejada com eles. Muito raro não ter em uma fazenda um corredor para a prática da vaca, para a derrubada do boi. E eu cheguei a ver, tanto na prática por brincadeira nas fazendas, quanto nos eventos de maior monta, onde agregavam os vaqueiros da região em troca de um prêmio, boi sair com perna quebrada, vaqueiro sai com o rabo do boi na mão, boi quebrando o pescoço. É sem dúvida um lugar que acontece excessos. E vão continuar acontecendo. É lamentável eu ser aqui meio distópico, né? O futuro vai ser tenebroso. As pessoas não vão ficar mais sensíveis, não vão ficar melhores, não. Tudo tende a piorar. É mais uma vez que o STF pensa em coibir a prática. O que, mais uma vez eu digo, é errado. É uma tradição, a vaquejada é uma tradição. Numa sociedade onde a gente vive o desmantelamento das tradições, o jovem já vem atuar na sociedade colocando o velho relegado a segundo plano. Não tenha dúvida, o jovem hoje sabe muito mais do que o velho sabia na idade dele. Mas ele esquece que ele enxerga mais amplamente porque antes dele tiveram outros que são velhos hoje, mas que foram jovens. O jovem ele está apoiado nos ombros dos mais velhos para enxergar mais longe. Então, na sociedade onde coloca no lixo a tradição, a gente não pode incentivar a morte de uma tradição, como a vaquejada. Quando se fala em não sei quantas mil famílias envolvidas com a prática da vaquejada, é verdade de fato. Se elas recebem o Bolsa Família ou não, é uma outra coisa. Você não pode misturar as duas coisas. Aliás, eu sou contra o Bolsa Família. O Bolsa Família ele não dá um retorno para a sociedade. Ele alimenta pessoas que precisam, mas não volta para a sociedade. Um investimento que parte da sociedade. É feito com o dinheiro da sociedade. Eu me lembro que no período militar existia esse assistencialismo, de fato. As pessoas que precisavam recebiam uma subvenção do governo, só que essas pessoas tinham que trabalhar. Existiam as frentes de trabalho, onde o camarada recebia um dinheiro, recebia uma cesta básica, mas ele ia cavar barragem, ia consertar a estrada. Então esse investimento voltava para a sociedade. Eu não estou aqui também pregando contra o Bolsa Família, eu sou contra de fato.
Mas isso é uma prática de qualquer governo, seja esquerdista, seja de direita. Panis et circenses, isso é da época dos gregos. A massa vai aderir facilmente a qualquer totalitarismo se der comida e diversão para ela. Copa do Mundo, Carnaval e Bolsa Família. Pronto, está assegurado qualquer governo. Nenhum governo vai ser imbecil de entrar e eu vou tirar o Bolsa Família. Mas eu acho que ele deveria modificar o Bolsa Família. Mas como já começa a me estender por uma coisa que eu disse que não ia conversar. A gente veio falar sobre a vaquejada. Você não precisa se colocar numa situação de vítima para fazer valer uma prática que acontece na sua sociedade. Você não tem que dizer que é nordestino discriminado, pobrezinho. Eu sou nordestino, repito, conheço a região. Não recebi facilidade da vida, não. Todas as sociedades passaram por agruras. O Alex Deschamps, quando abriu a boca para falar, aliás, nem sei o que ela estava fazendo lá na Câmara. Certamente estava procurando mídia e conseguiu. O discurso dela foi completamente infeliz. Mas uma coisa que a gente também tem que combater, inclusive estava nos comentários, é essa generalização. Ah, porque o Sudeste, os sudestinos, eu coloquei essa palavra sudestina, nordestino, sudestino. Os sudestinos discriminam, de fato, tem pessoas que discriminam. Várias vezes fui para São Paulo e fui discriminado. Mas não é a totalidade. A gente não tem que criar um separatismo por causa disso. Você tem que fazer ser respeitado. Projete-se com valor. Aliás, uma forma de ser respeitado é respeitar o animal. Mostre na vaquejada o respeito que tem pelo animal. Aí você começa a ser respeitado. O mínimo que tem que ser feito, mesmo com todas as coisas que dizem contra, é regulamentar. O caminho não é abolir a vaquejada. Tem que pensar sim em respeitar os animais. A prática tem que existir, não resta dúvida. Mas tem que existir um respeito. A vaquejada não é como o rodeio. Rodeio é outra coisa. É mais justo, mas é uma imitação cultural. Não é tradição. Vaquejada é tradição. O politicamente correto só serve para atrapalhar as coisas. Só serve para exagerar as coisas. O bom senso deve ser usado sempre, mas há casos e casos, situações e situações. Não adianta uma pessoa que não conhece a realidade da vaquejada, a realidade do Nordeste, vir ditar normas, vir dizer como é que acontece. Você tem que conhecer. Aliás, ao longo da história, as políticas sociais sempre foram feitas de cima para baixo. É um técnico que vai determinar uma política que vai virar uma lei, e esse técnico, e às vezes o deputado, também não conhece a realidade. Então, eu queria dizer isso. Qualquer coisa, deixa um comentário, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Valeu. O subsídio, né, para entender o animal com respeito. A natureza é cruel contra ele. Fogos. Eu não sei o que é que o pessoal pensa em soltar fogos. É queimar dinheiro, é uma imbecilidade sem tamanho. Mas voltando. O vaqueiro que tem a natureza contra si quer mostrar que ele consegue sobrepujá-la. Então não tem como você solicitar que um vaqueiro vai entender um animal com respeito. A cachorra veio aqui, tá com medo dos fogos. O que foi, nego? Deita aqui do lado, chega. Sim. Então você vai pedir que o vaqueiro